Olá, eu sou Josenir Teixeira, sou consultor jurídico nas áreas do terceiro setor e na saúde e comecei há 30 anos, bem novinho por sinal. Eu tive o prazer de ser indicado pela Andréia para contribuir com o segundo volume do Manual do Gestor Hospitalar. E talvez isso tenha acontecido em razão da minha expertise, da minha experiência, porque ao longo de toda a minha vida eu acabei tendo salas dentro de hospitais e trabalhando diretamente com todas as demandas oriundas desses estabelecimentos de saúde. Eu comecei numa entidade sem fim lucrativo que chegou a atender e a administrar 120 hospitais no Brasil. A gente perdia apenas para uma empresa americana que administrava cerca de 500 hospitais no mundo. E eu e meus colegas advogados éramos os responsáveis pelo jurídico desses 120 hospitais. E obviamente que tínhamos contato com toda a demanda oriunda desses estabelecimentos, não só a demanda executiva, consultiva para a diretoria desses hospitais, como também o contencioso, questões tributárias, questões civis, ações de erro médico, ações trabalhistas, enfim, tudo que dizia respeito ao paciente, ao hospital, eu tive a oportunidade então de atuar. Por conta dessa expertise, por conta desta oportunidade, eu acabei escrevendo 8 livros até agora, nos quais eu conto experiências oriundas desse tipo de relacionamento. E talvez então por conta disso eu tenha sido indicado para contribuir com este segundo volume então, do Manual de Gestor Hospitalar. E o tema que me coube foi Compliance na Saúde, que é um tema atual, moderno, digamos assim, mas no artigo eu procuro mostrar para quem vai ler que ele não é tão moderno assim. Compliance significa agir de acordo com as normas pré-estabelecidas. E eu menciono lá no artigo que há uma norma que todos vocês certamente já ouviram falar, que é o Código de Hammurabi, e se esse nome não soa familiar, a lei do talião, ou olho por olho, dente por dente, é uma regra que a sociedade humana, a humanidade estabeleceu por volta de 1700 a.C. E depois eu falo de algumas outras normas que também têm milhares e milhares de anos, como a Lei das 12 Tábuas, até os 10 Mandamentos. Todas essas normas são normas de procedimento, são normas que previam como as pessoas deveriam agir conforme as regras daquele momento. Então, o compliance, que é um nome que surgiu recentemente no meio de nós, talvez impulsionado pela Lei Anticorrupção, que é de 2013, na verdade, agir de conforme ou conforme as regras é uma obrigação de todos nós, enquanto cidadãos, enquanto profissionais e enquanto participantes de uma cadeia de gestão hospitalar. Então, eu tentei escrever um artigo não tão jurídico, mas também, obviamente, passando por esses aspectos, para mostrar que compliance não é uma questão vinculada a uma lei anticorrupção, a um decreto ou qualquer coisa que o valha. Compliance é mudança de cultura, mudança de postura em relação às coisas. E as normas dizem isso. Então, o compliance é um programa, não adianta você baixar do Google algum documento, mudar seu logotipo e falar que você tem um programa de compliance, porque não é isso. Compliance é um programa criado especificamente para a sua unidade de saúde, pensado nos seus riscos específicos, que podem ser muito diferentes de outros, e aí você cria uma norma procedimental, uma norma de conduta, tem etapas de implantação, tem etapas de conscientização, tem regras para a elaboração de tudo isso, e depois talvez tenha o mais importante, que é o treinamento de todo o seu pessoal, independente do número de empregados que você tenha, para mostrar que há uma tentativa de mudança de cultura em relação às coisas e ao dia a dia de todos os setores, do que todas as pessoas fazem. Então, eu acho que você, lendo esse artigo, você consegue visualizar no tempo e no espaço o assunto, e talvez isso facilite a sua assimilação, a assimilação desse aspecto cultural, desse aspecto comportamental.
Eu não, apesar de ter mencionado algumas leis no artigo, elas foram indicadas ali meramente por uma questão de mostrar a você, gestor da área da saúde, que há dezenas, centenas de normas a serem observadas, mas se você entronizar em você mesmo e no seu pessoal, talvez isso fique mais fácil. Tomara que o artigo agregue valor, tomara que ele possibilite com que você enxergue o assunto de uma forma mais ampla, mais humana e não fique pura e simplesmente focado naquela questão de ter um documento, elaborar um documento e este documento é o que vai possibilitar o cumprimento da legislação. Não é só isso. Se você pensar só dessa forma, talvez não seja tão útil quanto o sentido de existir um programa de compliance. Tomara que seja bom, tomara que seja interessante. Eu quero agradecer de novo à FBH, Federação Brasileira de Hospitais, a equipe técnica que foi muito competente na revisão do artigo. Quero agradecer a indicação da Andréa Prestes e tomara que você aproveite todo o manual que é feito especificamente para o gestor melhorar e agregar valor no seu dia a dia profissional. E se você entender pertinente me seguirem nas mídias sociais, fique à vontade, Josenir Teixeira, no LinkedIn é Josenir_Teixeira, no Instagram é Josenir_Teixeira, no Twitter, no Facebook, meu site é jteixeira.com.br e lá eu tenho contado, inclusive, algumas experiências dessa atuação específica na área do terceiro setor e principalmente na área da saúde. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço a você e seja feliz.